Olá, hoje é segunda-feira, dia 19 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E pra gente, como sempre, é um grande prazer começar a semana com você aí na sua casa. Mês de junho já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo da gente falar das festas juninas que começaram no início desse mês e vão até o finalzinho de julho. É até difícil encontrar alguém que não goste dos arraiais, né? Mas aqui no nosso programa de hoje a gente vai dar mais motivos para você tirar aquela sua blusa xadrez do guarda-roupa e participar dessas festas. Elas, além daquelas todas comidas e brincadeiras que já são tradicionais, elas também exercitam a solidariedade. E você aí de casa pode participar aqui do nosso programa com a gente de um jeito muito simples. Você já sabe, né? É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905 e você também acompanha a mesa de debates nas redes sociais. Bom, vou apresentar os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Neuza. Tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Zé Luiz. Peça, né? No maior sucesso. Sino São João, não é? E mamãe me acode. Mamãe me acode. Isso hoje a gente está falando com muita frequência, né? Mamãe me acode, pelo amor de Deus. Alguém tem que ajudar, né? Não tem? tá Mãe é a melhor pessoa para ajudar, está sempre disposta. Mas eu queria dizer para o nosso telespectador que é um prazer estar aqui de volta, né? A gente, toda segunda-feira, já fica doido para chegar o dia para vir aqui conversar, tá bom? É uma delícia. É um papo ótimo esse aqui. E eu queria que você tivesse uma boa semana, se for possível, né? Se não fosse, é melhor, se Deus quiser. Deus, como o pessoal já sabe, quem ainda não sabe, dia de domingo é dia de coluna sua, né? Pois é, menina. Domingo a gente para conversar sobre as coisas importantes que aconteceram na política durante a semana. A coluna não cabe tudo o que tem acontecido, né? Porque eu nunca vi política mais movimentada do que essa nossa. Não é? Né? Movimentado não significa que seja para melhor, não. É um né? trem fantasma, mas, né? Mas é assunto um atrás do outro. Você faz a coluna hoje, já está desatualizada daqui a 15 minutos, porque já surgiu um fato novo, né? Mas é sempre bom a gente refletir, a gente parar ali para pensar onde que você pode entrar para melhorar. Eu acho que a gente está precisando entrar mais para melhorar essa situação. Né? Ainda falei isso na coluna, que a gente está participando pouco. A gente está perdendo essa briga, hein? Cuidado que a gente está perdendo essa briga. Neuza, obrigado por você ajudar o pessoal a pensar um pouquinho, né? A incentivar aí. Pensar sobre política. Cada semana são diversos temas ali, resumidinhos. É uma coisa bem objetiva para a gente não perder a atualidade e para a gente estar acompanhando de perto, né? De perto, porque a nossa presença é que faz a coisa modificar. Verdade. Entendeu? Senão, né, vira festa, né? Vira pizza de novo. De novo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Feliz de estar aqui, principalmente com um ícone que é a Fundação Carmo Moisés, né? E a Aviva aqui, que nós estamos vendo crescendo, né? Importante que São João, que é o santo protetor das amizades, não é? Que a gente possa ter mais amizades nesse país, porque a gente está tendo muita inimizade. A gente está tendo muitas pessoas se dividindo, perdendo amigo por problemas políticos, sectários, e a gente precisa, mais do que nunca, seguir o exemplo dessas pessoas aqui que transformaram a sua dor em amor. Eu acho importante estar nessa mesa hoje. E é com essas pessoas que a gente vai conversar agora. Nós recebemos aqui a diretora da Fundação Ricardo Moisés Júnior, doutora Jane Moisés. Bom dia. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo apoio, pelo espaço. Muito obrigada. É um prazer receber a senhora. Igualmente. E também recebemos a voluntária do Instituto Aviva, Ana Clara Silveira Leles. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. É a sua estreia aqui, né? Sim, primeira vez. Então seja bem-vindo. Obrigada. Bom, o Aviva é uma instituição que oferece trabalho simplesmente fantástico a crianças com deficiência aqui em Juiz de Fora. O tema principal é a diversão através de diversas atividades que fazem a criançada suar a camisa e colocar a imaginação para funcionar. Ana, para quem não conhece o projeto ainda, eu sou suspeito para falar, Sim. Porque durante alguns anos eu pude participar com vocês lá. De perto. Vi também o projeto crescer e se tornar o que é hoje. Como que surgiu o Aviva? Então, a ideia veio de uma experiência de trabalho voluntário que a Ana Paula, que é a outra coordenadora do Instituto, fez no período de 1 ano na Espanha, na Associação Aviva de Salamanca, e que também tem essa proposta de levar a atividade física adaptada para portadores de necessidades especiais. Quando ela voltou para o Brasil,
a gente conversando, a gente percebeu que a gente gostaria de atuar dessa forma também e que a gente poderia aproveitar essa ideia e trazer para a nossa realidade. E aí a gente montou a ideia do projeto Aviva Daqui, mas focando no trabalho com crianças de 5 a 14 anos. A partir dessa ideia, a gente foi apresentando para algumas pessoas e há 6 anos a gente começou as atividades com um grupo de 10 crianças convidadas, como um projeto piloto, e a gente tinha, na época, 10 crianças convidadas e mais ou menos 30 voluntários. Hoje, a gente já passaram pelo Aviva mais de 50 crianças, a gente tem aproximadamente 35 crianças cadastradas, ativas, e a gente consegue, num evento, por exemplo, como a nossa festa junina, reunir mais de 200 voluntários para trabalhar em conjunto e com o objetivo de fazer o Aviva crescer mais, né, e ser mais divulgado, fazer com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E essa festa junina de vocês vai ser quando? Nossa festa é no dia 25 de junho, das 15 às 21 horas, no Terrazo. E a gente vai ter várias atrações, vai ter Renan e Cristiano, vai ter NTI, DJ Tomate, vários brinquedos e brincadeiras para as crianças e para as famílias também, as comidas típicas que não podem faltar. E é um ambiente que ele permite essa inclusão. Então, todo mundo que estiver ali vai poder participar da mesma forma de tudo que estiver sendo proposto. Todas as brincadeiras, tudo que for colocado para os convidados, todo mundo vai ter a oportunidade de participar e curtir da mesma forma. Olha, eu vi que já está rolando quadrilha também, né? O ensaio Sim, para quadrilha que você não falou. Eu esqueci. Não pode esquecer. A quadrilha é o ponto alto da nossa festa. A gente já ensaia ela, já tem 2 sábados que a gente vem ensaiando, mas a verdade é que o diferencial da quadrilha é lá na hora mesmo, a emoção do pessoal, porque a gente convida todo mundo que está na festa para poder participar. Então, a gente junta muita gente e a gente consegue fazer com que pessoas que talvez nunca tiveram oportunidade de participar, de brincar dessa forma, podem participar lá com a gente. As nossas crianças, às vezes, têm um pouco de vergonha de participar da quadrilha do colégio deles, que eles estudam, mas lá no Aviva eles relaxam. Solta, e é importante a gente recuperar essa questão da quadrilha boa, porque a quadrilha má tem muito, né? Então, essa quadrilha, não é? Que precisa mudar, porque era uma forma que se tinha durante todas as festas juninas da cidade, porque a festa junina em Juiz de Fora era feita nas ruas. As ruas eram fechadas e ensaiava-se essa quadrilha, né? Então aprendia tudo, o Anavan, Narriê, cestinha de flor, olha a chuva, e a criançada toda brincava com isso, e depois os rapazes e as moças. E no seu, lá no, vai ter uma prisão, porque antigamente tinha prisão, porque as pessoas tinham que pagar uma prenda para sair da prisão. As moças levavam os rapazes, prendiam, tinha normalmente uma prisão, a grade era de bambu, hoje precisou ser reforçada, né? E mediante uma prenda, o rapaz era liberado pelas moças. Não vai ter essa prisão? Não, é uma pena, precisa atualizar. Mas a gente pode colocar para o próximo como sugestão. Mas lá também só tem gente boa, né? Não vai precisar, não vai. Ana Clara, deixa eu conhecer um pouquinho da Viva. Qual o trabalho que vocês fazem? Como é que é a pedagogia do trabalho de vocês lá? Então, inicialmente a gente começou com a ideia de trabalhar especificamente os esportes, e principalmente os esportes adaptados, como se fosse uma escolinha de esportes. Mostrar para essas crianças as possibilidades que eles têm dentro do esporte. Só que a gente começou a perceber que eles são muito novos e que eles não têm muito contato com nenhum tipo de atividade física em geral, brincadeiras e tal. Então, a gente acabou adaptando isso também. Então, hoje, a gente trabalha atividade física, o esporte também, mas trabalha brincadeiras, o pique, brincadeiras que a gente costumava fazer e que, às vezes, a gente acaba
né, se perdendo e esquecendo, atividades artísticas com música, teatro, pintura, os trabalhos manuais, que para eles também é muito importante esse estímulo, o recortar, colar algumas coisas e tal. Isso a gente também consegue trabalhar com as crianças. Então, assim, ao longo desses 6 anos, a gente foi aprendendo com eles também e foi adaptando as nossas propostas para atender ao que eles mais precisavam e ao que a gente percebia que ia fazer mais a diferença para eles. Então, quando ele chega lá, você avalia qual é a aptidão dele inicial para ele? Não. Ele vai junto com todos. Não existe essa necessidade. A gente ali não trabalha com o que um consegue, o que o outro não consegue. Porque eles mesmos, eles mostram para a gente o tempo inteiro que eles conseguem fazer tudo, da forma deles. Então, às vezes, a gente fica numa preocupação, assim, como que eu vou colocar para aquela criança correr e lançar uma bola? Do jeito dele, ele vai correr e vai lançar a bola. Ele vai fazer aquilo funcionar da melhor forma para ele. Entendeu? Entendi. E é emocionante, tá? Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e a gente já volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates, onde a gente estava conversando sobre as atividades do Projeto Aviva, né, do Instituto, e no início, eu sei, alguém me contou, que vocês também tinham a pretensão de fazer com que esse momento ali fosse um momento em que os pais pudessem realizar outras atividades para deixar as crianças lá, mas acaba que eles ficam para ver as crianças brincando. E eles participam de alguma forma do projeto? Sim, como você falou, a nossa ideia era proporcionar para os pais um tempo em que eles pudessem se sentir tranquilos para deixar as crianças ali, que elas estariam sendo bem cuidadas, e poder fazer outras coisas que eles quisessem. Ir no cinema ou no mercado, coisas que às vezes no dia a dia deles eles não têm essa oportunidade. Só que a gente começou a perceber que os pais queriam ver os filhos fazendo aquilo. A gente ia botar as crianças para jogar vôlei, eles queriam ver os filhos deles jogando vôlei, ou jogando futebol, ou cantando. E aí a gente viu que, né, todo sábado os pais ficavam lá, ninguém queria sair. E aí eles começaram a querer participar mais, e nisso surgiu a ideia da gente propor atividades também para os pais. Porque eles ficam ali, eles conversam entre eles trocam experiências, e às vezes uma coisa que pode estar sendo um problema para uma família, outra família já passou por aquilo, já pode ajudar a resolver. Então, hoje a gente já tem uma rotina de pelo menos 2 vezes por mês a gente fazer alguma atividade para os pais, seja ela alguma atividade física ou até propor algum momento para eles brincarem. Né, assim, alguma brincadeira para eles fazerem entre eles. A gente já levou professores de dança para darem atividade para eles, yoga, pilates, para eles poderem estar ali, mas também fazer alguma coisa para benefício deles. Então, hoje a gente trabalha em paralelo, né? A nossa prioridade é o trabalho com as crianças, mas a gente viu que o fato da gente também fazer esse trabalho com os pais fez com que as crianças ficassem mais assíduas, porque os pais fazem questão de levar, porque eles sabem que também vai ter um momento ali para eles, né? Então isso foi muito importante para a gente. E talvez a grande riqueza de você encontrar a família, eu acho belíssimo esse exemplo, do pai ficar com o filho, porque atualmente a educação está muito terceirizada. A gente vê isso no campo do teatro, eles mandam as crianças com as professoras. Aí ele não sabe o que o filho viu, nem nada. Ele não consegue participar. Com certeza. E esse pai, vendo o filho, primeiro que todo pai é babão, né? A gente chora quando a filha põe a primeira sapatilha de ponta, a gente acha que vai ser a próxima Botafogo, mas ela acaba sendo Flamengo mesmo. Então, o que acontece? Eu acho riquíssimo esse trabalho em que os pais possam se conscientizar. Isso é uma grande lição de cidadania, porque ele não simplesmente não terceiriza, deixa o filho lá e vai. Eu acho que até a ideia inicial, que era de dar um descanso, não é?
fico muito feliz que ela tenha sido abortada, porque vocês conseguiram fazer uma coisa mais significativa, porque precisamos de unir cada vez mais a família com as preocupações dela. E a partir do momento que você tem várias pessoas discutindo os problemas, resolvendo isso, não é? O trabalho fica mais enriquecedor. Com certeza, por com isso certeza. que eu cumprimento vocês por isso. Muito obrigada. Ana Clara, como é que a pessoa pode se candidatar a uma vaga nessa instituição? É aberta a todos? Quais são os critérios de seleção que vocês têm? Então, a gente tem alguns critérios. O primeiro é a faixa etária, que é de 5 a 14 anos. Qualquer tipo de necessidade especial, mas respeitando alguns critérios de avaliação, mas que a gente sempre pede para quem tem interesse fazer um contato inicial, ir lá, conhecer, aí a gente conversa, e aí sim a gente passa para essa avaliação mais específica. Tá, e lá onde? Ir nas atividades. As atividades onde que elas acontecem no funcionam? Colégio dos Jesuítas, todo sábado, das 15 às 17 horas. Mas a gente também recebe mensagens pelas redes sociais. A gente tem a página no Facebook, Instituto Aviva, o site, que é www.institutoaviva.com.br, e o nosso e-mail também, que as pessoas podem mandar direto, falando, eu tenho interesse em ser voluntário, ou eu tenho interesse em levar o meu filho para conhecer e tal. O nosso e-mail é avivavoluntario@gmail.com. E quais são esses critérios? Pois é, eu também queria saber. Então, Assim, vamos supor, eu tenho uma criança que eu tenho que levar. Então, eu tenho que saber o que precisa, o que essa criança precisa ter para ir lá. Então, quando a gente lida com essas questões, são muito subjetivas, Sim. né? Então, não tenho como... Não é uma coisa tão padronizada. Por isso que a gente pede para que o Tem um pai critério vá... físico? Não. Você atenderia, Não. por exemplo, um deficiente visual? Sim, claro. Qualquer tipo de necessidade especial. Auditiva, visual, motora, síndrome de Down, autismo. Todas essas necessidades especiais, elas são contempladas nas nossas atividades. Mas cada caso é um caso, cada criança é de um jeito. Eu não tenho como comparar uma criança com síndrome de Down com outra com síndrome de Down. Elas são totalmente diferentes. Então, por isso que a gente pede para o pai ir, a gente conversa, a gente conhece a criança, até para ver se a criança vai interagir, ela vai gostar daquele ambiente, porque não dá para a gente forçar a barra também, Mesmo né? que ela seja cadeirante, ela tem espaço? Qualquer tipo de necessidade especial. Ana, só voltando um pouquinho para a questão do arraiá de vocês. Sim. Esse ano chegou a 6ª edição. Isso. E desde a primeira cresceu bastante, Muito, né? muito. E hoje se tornou a principal forma de renda do Exatamente, Instituto. exatamente. Como que as pessoas podem, adquirir o ingresso? Até que dia está vendendo? Então, a gente vai vender os ingressos até o dia 24, no sábado. Os pontos de venda são no Personal Pilates Center, na Rua Santa Rita. As lojas do Aloha, tanto na Santo Antônio quanto lá no Trevo do Bom Pastor. E na Dínamo, na Academia Dínamo, que fica ali no Estrela Sul. E os voluntários também do Instituto estão vendendo os ingressos. Então, assim, podem entrar em contato com a gente através da página e perguntar. Mas na hora, no dia vai na vender hora também. Vai vender lá na porta. Mas aí pode acontecer que acabe, Pode acontecer, né? Então é bom melhor você garantir o seu. Exatamente. Para não perder essa festa. Exatamente. E o arraiá de vocês, ele tem mesmo essa função de manter o Instituto? Sim. Na verdade, a festa junina é o nosso único evento de arrecadação. A renda da festa é o que ajuda a gente a manter as atividades do Instituto ao longo do ano. E quanto mais a gente consegue arrecadar, mais a gente consegue propor e fazer coisas diferentes com as crianças. Igual Se a no pessoa ano quiser ser passado, um doador permanente, ela pode combinar isso com vocês? Pode. A gente está começando agora a formalizar essa parte das doações e desse tipo de apoio, mas pode sim. Ano passado, a renda da festa junina ajudou a gente a levar as crianças nas Paralimpíadas.
A gente levou 2 ônibus, crianças e voluntários, para passar um dia no Rio. E a gente assistiu, a gente foi no Parque Olímpico para as crianças conhecerem. A gente levou as crianças para assistirem o jogo de futebol de 7. Então, assim, quanto mais a gente consegue arrecadar nessa festa, mais possibilidades a gente abre de atividades para as crianças. Quantos voluntários trabalham com você lá, hein? Então, a gente consegue ter, numa média, por sábado, mais ou menos de 30 a 40 voluntários. Mas em eventos maiores, atividades diferentes que a gente propõe, igual na festa junina, a gente tem mais de 200 voluntários trabalhando. Os voluntários. Vai sim. Pessoal lá do começo. Exatamente. Com os novos, é uma delícia. A gente está falando... Sim, agora eu queria falar o seguinte. A gente sabe que você foi voluntário. Exatamente. Você podia dar um depoimento? Você vê que os olhos brilham. É exatamente isso. É uma paixão participar do Instituto Aviva, porque você vê que vários lugares oferecem diferentes tipos de tratamento. Mas lá você vê como que a brincadeira de reforçar isso, a vivência de ser criança, o benefício que isso traz para ela e para a gente também. Com certeza. Muito mais. E você acha que você vai chegar no Instituto para ajudar uma criança, você sai de lá com a alma renovada. É uma delícia. Eu aconselho demais. Como que vocês veem, Ana? Isso que eu ia perguntar agora. Esse segmento que vocês decidiram tomar para o desenvolvimento das crianças, a questão do lúdico, da brincadeira, isso ajuda mesmo, né, a que elas desenvolvam? A gente consegue perceber uma evolução muito grande, principalmente com relação ao desenvolvimento social, assim, né? A criança ela fica mais comunicativa, ela fica mais participativa. E assim, o que eu acho interessante é que quando a gente fala muito de inclusão, né, a gente fica muito focado no que essas pessoas têm de diferente da gente, né? E ali é um ambiente que a gente coloca todo mundo ali se vê como igual. Então, as adaptações que a gente faz, as atividades que a gente propõe, a gente não fica focando no que um vai conseguir fazer ou não. A gente consegue deixar de uma forma que eles, de maneira natural, eles consigam praticar e participar das atividades. Então, isso faz com que, naquele momento, eles se desenvolvam de uma forma e consigam colocar aquilo em prática na rotina deles, no dia a dia deles, no ambiente que eles frequentam, na família, na escola, nas terapias que eles fazem. Então, a gente consegue perceber que esse momento que a gente proporciona ali, ele não fica só naquilo ali. Para os pais também é muito importante ver as outras crianças, a forma com que elas se desenvolvem, com que elas se comunicam, porque às vezes os pais ficam com receio de levar o filho em algum lugar e falar, mas ali ele vai ter dificuldade, ele não vai se sentir bem. Não, a gente consegue integrar isso e fazer com que eles se sintam mais capazes de fazer o que eles quiserem. Não, o limite é muito mais o que a gente coloca e está muito mais na nossa cabeça do que na realidade existe. Ana Clara, você como agora um especialista nesse assunto, porque a prática é que ensina, não é verdade? Você como está assim, altamente conhecedora da alma da pessoa com qualquer diferença, você é a favor da inclusão social na escola? Sim. Ou você acha que tem que passar por vocês primeiro para abrir esse caminho? De forma alguma. Está funcionando bem esse processo de inclusão? Eu acho que de colocar a pessoa que tem uma dificuldade no meio de uma pessoa que não tem dificuldade e ele não se sentir excluído? Eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar pelo caminho inverso. Não é colocar uma pessoa que tenha dificuldade num ambiente com outras que não têm. É a gente começar a sensibilizar essas crianças, esses professores, antes mesmo deles receberem esses alunos. É fazer com que eles abram os olhos para essa realidade, independente daquilo já ser cotidiano para eles. Porque aí, quando essas crianças chegarem, quando essas pessoas chegarem, aí eles já vão estar preparados. Não é esperar uma criança chegar para você, para aí sim você buscar
o que a gente faz agora, como que a gente vai fazer e tal. Se a gente conseguisse, é uma ideia assim, né? Utópica. Mas se a gente conseguisse fazer essa sensibilização com todas as escolas, com todos os professores, a gente conseguiria essa inclusão de uma forma muito mais natural. Eu acho que a criança que passa pela sua instituição primeiro e depois vai para uma escola deve ter uma facilidade incrível, né? Porque você já venceu aquele problema do relacionamento social dela. Com certeza. Né? Ela já se sente à vontade e ela vai chegar lá e não vai nem estar aí para as dificuldades, ela vai ensinar as pessoas a lidar com os diferentes. Não é verdade? Exatamente. Então, passando lá por vocês, eu acho que abre um caminho enorme para a inclusão da pessoa, não é? Também, Verdade. com certeza. Ana, antes da gente ir para o intervalo, você poderia só reforçar as informações a respeito da festa junina, então? Claro, claro. Local, data, horário? A festa vai ser no Terrazo, no dia 25 de junho, das 15 às 21 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no Aloha, na Santo Antônio, ou no Trevo do Bom Pastor, na Academia Dínamo, no Estrela Sul, ou no Pilates Center, que fica na Rua Santa Rita, no centro. Bom, imperdível, gente. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Os juiz-foranos podem se orgulhar do pioneirismo de Juiz de Fora em diversos setores ao longo da história e um deles, com toda certeza, é que a nossa cidade se transformou numa referência nacional no tratamento do câncer infantil através da Fundação Ricardo Moisés Júnior. Doutora Jane, explica pra gente um pouquinho, só a Jane, né? Sem formalidades. Explica um pouquinho pra gente, conta como que surgiu a fundação. A fundação surgiu com a doença do meu filho. Eu tive um filho mais velho, o Ricardo Moisés Júnior, e que ele foi acometido por uma leucemia, um linfoma, né? E aí, do diagnóstico ao óbito, foram 90 dias. Tempo muito curto, mas que durante esse tempo a gente viu a necessidade, viu a dificuldade que era, há 23 anos atrás, tratar de câncer em criança e adolescente em Juiz de Fora, que era uma coisa rara. Então, a gente, junto com o médico que tratou dele, doutor Ângelo Atalo, nós resolvemos começar a dar apoio. Essa ideia veio após o óbito dele. E aí nós começamos. E como todo começo é muito difícil, né? Foi muito difícil, mas foi uma causa também que foi muito bem abraçada pela comunidade, pela necessidade, né? Juiz de Fora começou a desenvolver um trabalho, um tratamento de câncer que virou polo, né? E é onde a gente foi, e até hoje é um desafio. Hoje, graças a Deus, nós temos aí 23 anos, as pessoas conhecem bem o nosso trabalho e a gente só pode realizar esse trabalho com a ajuda da comunidade, né? Empresários, a comunidade, o dia a dia, que é muito difícil, porque os medicamentos são muito caros, os exames são de alto custo, a gente dá um suporte para eles de tratamento dentário para os assistidos e mais a família. Então, assim, há um conjunto que não adianta você dar só o tratamento ali, ajudar no tratamento. Você tem que dar também um suporte psicológico, né? Nutricional, dentário, de lazer, vem um lúdico. Então, isso tudo a gente está conseguindo através da comunidade e dos voluntários, que hoje nós somos 165 voluntários no dia a dia. É uma coisa que eu acho importantíssimo, né? A gente vê que são exemplos para o Brasil. Desde que a Lucinha passou pelo problema com a Viva Cazuza, não é? Foi um exemplo enorme de uma doença que era completamente perseguida, não é? E você fazer um trabalho desse em Juiz de Fora, principalmente, é o que eu acho, né? Transformar a dor em amor. Porque a maior reverência que você podia fazer à perda de um filho, isso é que eu acho que é importante, o papel da mulher, da mãe e da guerreira. Por isso que eu quero te cumprimentar por isso. Obrigada. E pela beleza desse trabalho, e a gente espera que Juiz de Fora não desampare de jeito nenhum, lotando a sua festa junina no dia 24, para que você possa mandar muita criança para fazer exame e poder fazer esse trabalho.
Eu te agradeço e a gente espera isso também. Mas a gente não se decepciona porque os Juiz de Fora, né, são muito calorosos, pessoas muito solidárias, apesar de estarmos aí numa crise, né, lá em cima, a crise está no top, né? Mas a gente sempre tem como ajudar, né? Cada um ajuda da maneira que pode. Eu quero aproveitar e deixar aqui o nosso convite para todas as pessoas irem no dia 24, lá no Independência Shopping. A nossa festa começa às 14 horas e vai até às 23, né? E com bandas que doam o trabalho. E qual é o público? Como é que, por exemplo, o adolescente pode ir? Tem alguma restrição? Tem. Abaixo de 18 anos, menor de 18 anos, só com responsável, acompanhado de responsável. E isso, eu quero fazer esse apelo aqui para todo mundo olhar, porque nos convites tem essa informação, nos cartazes, para chegar lá não ter problemas maiores, né? E por inclusive, conta está aparecendo ali na tela as atrações, data dessa e também para todo mundo que vai se divertir, né? E a gente teve que tomar essas atitudes, porque às vezes vai algumas pessoas que não têm essa ideia, não têm esse compromisso de ir para divertir e acaba estragando a festa com as suas atitudes lá dentro inconvenientes, né? Mas, graças a Deus, já está voltando tudo ao normal. Já é o 2º ano que a gente está implantando essa regra, né? Então, está dando muito certo. E é uma coisa importante, porque aí vai a família, né? Vai a família. Normalmente, o início da festa é com a família. E eles ficam até às 19 horas, 19h30, porque tem muita atração para a criança também, né? E o primeiro horário são as quadrilhas da nossa escola, né? Do Centro Educacional Ricardo Moisés Júnior. Cada turminha apresenta a sua dança e, como você falou, os pais adoram, né? Tudo que faz, é tudo lindo, a criança chorou, fica bonito, e é emocionante mesmo, você vê aqueles piquititinhos, né? O pai não tem dançando. autocrítica, né? É o verdade. amor resolve caracterizado, isso também é uma gracinha, né? Fica muito bonito. Muito bonito. Jânio, eu queria perguntar sobre a parte prática da coisa. Como é que se mantém uma instituição dessa, hein? Desse tamanho? Quanto custa isso? A faixa de quase R$100 mil por mês. É 90 mesmo? e poucos mil. Eu não gosto muito de saber desse resultado, não, porque eu não gosto nem que me falam quanto é. Porque a minha você, função... para poder prevenir isso, Exatamente. você criou a escola. Com certeza. Não é? Porque a escola já é referência, anos. né? É uma escola que deu certo, né? Deu muito certo. E ajuda a manter a instituição toda. Hoje, eu te falo que se não fosse a escola, nós estaríamos talvez até colocando limite na assistência, coisa que nunca passou pela nossa cabeça. Caiu as doações caíram tanto que ia ser uma faixa de 60%. Então, assim, a gente está tendo que fazer campanha de 15 em 15 dias de itens que a gente coloca na nossa cesta de alimento, que a gente manda todo mês para as famílias. São 35 quilos de alimento. Esse mês passado, a gente não tinha leite para colocar na cesta, porque é o consumo que a gente manda para casa e que também tem um consumo diário lá, dentro da nossa casa. Porque muitas pessoas acham que as crianças só vêm, fazem um tratamento, vão lá, pegam um remédio e vão embora. Não, tem criança que chega a ficar 1 ano, 1 ano e meio lá. Então, a gente tem um gasto com a casa de alimentação, é como se fosse um hotel, né? É uma casa longe de casa. Então, dorme, tem o traslado, o motorista para levar, para fazer os exames, fazer quimioterapia, enfim. Então, é uma casa que, mesmo a criança estando lá, não estando lá, ela tem aquela despesa fixa. E a criança, ela tem um acompanhante, né? Tem, fica com a mãe, ou com a madrinha, ou com a tia, sempre então, uma público maior dobrado. Dobrado. Para você dar toda assistência. Toda assistência. E essa assistência é dada regionalmente ou fora daqui? É dentro do estado, né? Dentro do estado todo. 135. Dentro do estado, mas você já nos contou que vem gente de todos os estados para cá, né? Vem assim, para o transplante, que é uma outra parceria que a gente tem com a HU, a gente recebe pessoas de todos os estados do Brasil. Eles vêm para fazer o transplante e a gente entra com apoio da hotelaria, né? Que é a alimentação e a hospedagem. Agora, as nossas crianças de 0 a 21 anos, elas têm toda a assistência completa. E nós atendemos a 135 municípios. E após o transplante é transplante de medula que você fala? Transplante de medula óssea. Que é feito aqui, né? Que é feito aqui no HU e com resultado, assim, maravilhoso, né? Que não tem, eu acho que é 1% de óbito até hoje. Olha que maravilha. É um índice muito baixo e já fizemos transplante aí, eu acho que tem quase beirando a 600 por aí. E esse transplante
depois depende de alguma medicação especial que eles têm que receber? Eles dependem, sim, de uma medicação. Eu não sei te falar qual que é, mas depende e, assim, o resultado é sensacional. Chega a ser quase 100%. Tem uma manutenção, sim. Tem uma manutenção. Tem. Acho que a pessoa usa medicamento por muito tempo por causa de rejeição. Tanto o transplante... É uma coisa que a pessoa recebe, né? Então você precisa ter cuidado para não haver Mas tem rejeição. 2 tipos de transplante. Tem o autólogo, que é o da própria medula da própria criança, que ela é retirada, tratada, congelada e depois é infundida. Tem mesmo. E tem o transplante halogênico, que é de outra pessoa, né? Que é o mais difícil, né? Para até achar um doador, é o mais difícil, compatível, né? É muito difícil. É uma época de muito sofrimento para a família, não é? Por conta da nossa raça também, muita miscigenação, isso dificulta muito, né? E eu quero deixar aqui claro também que as pessoas têm uma fila do transplante, né? A pessoa, ela é colocado o nome dela no redome, só que quando ela tem um doador dentro parentado, dentro da família dela, ela pode usar esse doador. Então, é dela, é parente dela, ela pode passar na frente, né? Que ela não passa na frente da fila. Agora, quando não tem dentro da própria família, ela entra na fila e tem que esperar e rezar e pedir a Deus para mantê-la bem durante esse tempo de espera. Também incentivar que as pessoas doem a medula. Eu já estou no cadastro há uns 4 anos esperando. Né? Mas você já doou. Você trabalha com voluntário lá também, não é? Somos 165 voluntários. E são voluntários, tem voluntários lá de 22 anos. A Fundação percebe, né, que tem tanta gente, né, humana, interessada em servir, não é? Isso é uma coisa muito bonita. As pessoas se cadastram no nosso site, depois nós temos uma psicóloga que faz assim, uma entrevista, um bate-papo. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas é igual vestibular. Não, gente, nós vamos lidar com criança que está atravessando uma fase difícil, uma doença algum complicada. Treinamento você tem que ter. Então, você tem que ter um treinamento. E se a pessoa também ela tem condições psicológicas para ir para brincar com aquela criança. Porque lá tem vários segmentos que a pessoa pode ser voluntária. Tem artesanato, tem para brincar com as crianças, tem na costura. Então, assim, ela tem que saber se ela tem condição de brincar. Porque, na maioria das vezes, a pessoa chega e fala assim, eu vou lá e vou brincar com algumas crianças que estão paradinhas. Não, as crianças com câncer são crianças normais. Eles querem brincar e querem atenção, né? Então tem que ter disposição também, com certeza. Bom, a gente vai agora para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Jane, a gente tinha falado no último bloco a respeito da queda, né, das doações, mas como que as pessoas que têm interesse em ajudar a Fundação podem fazer para contribuir com vocês e também de firmar parcerias, né? É só ligar para nós através do nosso telefone, 3229-0002. Tem os carnezinhos de contribuição, que é o que nos ajuda, né, também. E os empresários que querem, agora, recente, nós fizemos uma parceria com a CEMIG, né? E recebemos aí uma eficiência da energia, e eles vão trocar todas as nossas lâmpadas para LED e vão colocar também sensor de presença. E isso vai impactar em 35% de economia na nossa conta. Então, eu quero aqui deixar claro que foi através de serviço e não do valor. Mas que já ajuda, né? Muito, porque o que sobra de um muito, lado, muito. você vai aplicar no outro. Né? Muito. Isso aí foi muito tipo importante. De parceria é muito bem-vindo. Num lugar desse é importante, né? Você pode trocar por serviço, você pode trocar por material que você estiver precisando. Exatamente. Seja lá o que for. Empresas que lidam com material de limpeza, pode doar para nós material de limpeza, né? Lá a gente é aberto para qualquer tipo de doação. Pois é, e quem está assistindo em casa que quer ajudar, né, que a gente tem 2 exemplos de instituições muito sérias. Graças a Deus. Já pode começar ajudando, indo ao evento. Gente, mas vai ser uma festa depois da outra, que maravilha, uma semana alegre. Para quem gosta. Assim, a nossa festa fica muito vai ter animada. Muito pé de moleque, muita canjica doce, muita torta gostosa. Muita coisa boa. Que ótimo. Essa é uma Aproveita época boa, a semana, não é? Dá uma segurada. Eu estou fazendo isso, tá, Zé? Eu estou fazendo isso. Essa semana eu vou me preparar, vou comer doce nenhum. Final de semana,
Mas nós já te demos uma semana de folga, você deve ter se preparado. Caminhado. Deu muito certo. Como é que a gente pode participar lá da Ricardo Moisés, assim? Que tipo de voluntário você está mais precisado? Tem gente lá que está te faltando? A gente aproveita e manda o recado. Atualmente é só pedir às pessoas que estão interessadas em fazer um trabalho voluntário que entrem no nosso site e se inscreva. Tá. Passando a festa junina, elas vão receber as orientações, para o primeiro, né, fazer um grupo. A gente espera juntar um grupo de pessoas e a psicóloga aí faz uma avalia qual a aptidão de um, do outro, né? Até o que eles esperam do trabalho voluntário? Porque a pessoa às vezes quer ajudar, não sabe como. E nem se está preparado para ajudar. Exatamente. E às vezes você é tão sensível que é um ambiente que vai te afetar muito. Muito, exatamente. Não é? E outra coisa, deixar claro, como vocês falaram aí, o trabalho voluntário, o voluntário ele é mais ajudado do que ajuda. Claro, ele ajuda, mas estou falando assim, a gente é muito mais ajudada. A pessoa tem que entender também que voluntário não é ir lá a hora que quer. Ah, com certeza. Você tem que ter compromisso com o voluntariado. É essa a grande dificuldade. Exatamente. Porque eu trabalho em Rotary e a gente sabe como é que é. Então, a pessoa acha que porque é voluntário não tem compromisso. Entendeu? O dia que ela pode, ela aparece lá. Eu pinto lá, você entendeu? Lá não tem negócio de pintar lá, não. Né? Não, só no setor de pintura tem coisa, pode ir lá. A gente você conta tem um compromisso, não é? Você assume um compromisso com horário, com tudo direitinho, com dia, não é? direitinho, uma vez por semana. Então, a gente pede que a pessoa, quando ela vai se candidatar, ela fala, olha, gente, é o dia tal. Qual que é o dia melhor para você? Aí ela fala, aí chega nesse dia, ela não vai porque ela tem dentista. Pois é. Na outra semana tem médico. Claro que imprevistos acontecem, mas quando a gente se programa, a gente tem que fazer assim, coisas programadas, deixa para outro dia, que não seja o dia do trabalho voluntário. Né? Para ser voluntário, você tem que ter disponibilidade, alguma disponibilidade, né? E tem que ter compromisso. Em primeiro lugar, o amor. A vontade. Querer ajudar. Ajudar. E estar em condições de ajudar. Porque você, para ajudar alguém, você às vezes tem que ter precisa, condições. né? Tem que estar estar bem para mais poder de ser ajudado do que de ajudar alguém, né? E um lugar desse trata você, é incrível, né? Trata você, é uma terapia para a gente. E o curioso é que a pessoa que ela se disponibiliza a ser um voluntário e que ela começa a receber esse retorno, depois de um certo tempo ela vai começar a organizar a agenda dela toda em torno dessa em função do trabalho voluntário. Esse compromisso é o mais importante, né? E sabe o que eu acho que motiva muito o voluntário também? São os resultados que a instituição oferece para ele, enquanto o trabalho que ele doa. Porque todo mundo gosta de ajudar, mas ele quer ver o resultado. Claro, né? claro. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa é a motivação número 1 do trabalho voluntário. O resultado. Vira uma equipe gostosa de muito conviver. Boa. Daqui a Ninguém pouco você faz aquilo naturalmente. Você se dispõe até a cobrir o outro numa elas fazem grupo de terapia entre não elas, porque vocês, né? Acaba você estar trabalhando e fazendo artesanato e comentando. Então, uma tem Virou uma... terapia de grupo. Terapia de grupo. É isso mesmo. É muito interessante a troca de experiências, né? Um ajuda o outro. Você estava falando sobre isso. O problema daquele é muito semelhante ao meu. Então, coisas que eu inventei para superar, pode ser um modelo. É terapia de grupo. Exatamente, terapia de grupo. Comportamental. E uma coisa importante é você doar sem precisar receber esse bem financeiro. A pessoa, numa sociedade em que tudo hoje tem um preço, né? Porque antigamente a vizinha fazia um bolo, dava um pedaço para outra. Agora ela faz um bolo gostoso e diz, olha, estou vendendo. Então é uma sociedade mercantilista. E, de repente, a pessoa descobrir na sua forma de comportamento que ela é capaz de doar através da sensibilidade, ela vai receber muito mais. Porque o sorriso de uma criança dessa que está sendo atendida, de uma família que está sendo amparada, naquele momento de dor, né, um lenitivo mesmo. E isso é importante. Tem aquele fato, né, de a pessoa fazer porque passou por aquilo, sabe quanto vale. E a pessoa que faz, porque não passou por aquilo, isso é e já é agradecido por não ter vivido aquilo. É pelo amor. A gente fala que vem pelo amor, né? Que tem pela dor e pelo amor. Não né? me serviu para nada, mas já está bom demais. É muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Do que ser ajudado, Com certeza, né? É muito interessante isso. O voluntariado é um exercício
maravilhoso. Ele veio para ficar, né? Ninguém perde com isso, né? O terceiro setor. E para de pedir também para o governo, né? A gente fica igual pedinte de pires na mão, esperando que o governo faça alguma coisa para a nossa sociedade. A gente mesmo tem que se cuidar. A gente tem que arregaçar as mãos, esperar do governo. Muitas atividades são nossas, não são de governo. E a independência que a pessoa passa a ter com relação... Eu vou falar isso por causa do teatro, né? São 51 anos que a gente está lá, fazendo sem receber nada e tudo, e oferecendo para a comunidade muita chance de ver e modificação mesmo. Então, mas esse trabalho é um trabalho de alta significação. Johnny, antes da gente terminar, já está acabando o nosso programa, infelizmente, você fala alguns pontos onde é possível comprar os ingressos? Na Fundação Ricardo Moisés, no nosso bazar na Getúlio Vargas, na Banca do Caruso, ali na Rua Alfred, na Loja do Didi, na Rua Marechal, no Independência Shopping Zé Kodak e na Vocinhar, na Rua Brás Bernardino. E quem não quiser sair de casa pode comprar pela internet? Online, pela internet. É só entrar no nosso site que está tudo lá direitinho. E na hora lá também que nós vamos vender, né? Na hora é um pouquinho mais caro, então tem que comprar antes. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, foi um prazer para a gente. Eu desejo sucesso para a festa de vocês. Tá? Nós é que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de vir divulgar o nosso trabalho aqui. Estamos de portas abertas para vocês. Sempre. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, 11 horas da manhã. O programa de hoje tem reprise às 6 horas da tarde e você também consegue acompanhar a qualquer hora no nosso canal no YouTube ou no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.